Ai, meu... Ai, meu Deus. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius. E bom, pessoal, hoje eu estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E dessa vez, mais um vídeo de análise. Dessa vez, analisando essa edição aqui super especial da Turma da Mônica em capa dura. Todas as Copas do Mundo, edição de 2018, a qual a Copa do Mundo esse ano é na Rússia. Mas então, ontem foi a abertura da Copa do Mundo e hoje eu estou aqui trazendo pra vocês que inclusive eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Foi bem acirrada a enquete, por sinal. E a análise de todas as Copas do Mundo venceu. Então, semana que vem, nós teremos nada mais nada menos do que o nosso vídeo de comentando comentários. Mas, antes de tudo, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like desde já se você é um fantasminha. Me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro da minha vida e de novidades aqui do canal. E sigam também o Instagram da Loja Colecionador, que toda semana eles postam as novidades. E também eles enviam para todo o Brasil. Lembrando que a cada R$50 em compras, você concorre a um cupom de R$500 em compras na loja no final do ano. Mas então agora vamos começar esse vídeo de análise, a qual foi fornecida pela Loja Colecionador. Começando com que a capa é em capa dura. Essa edição aqui é em capa dura, uma edição mais que especial. Ela tem aquelas folhas como se fosse papel de foto. E também essa edição custa nada mais, nada menos do que R$40. Mas então agora vamos começar o vídeo de análise dessa história. Todo mundo se junta no estúdio Maurício de Souza Produções para poder assistir a Copa. Porém, antes deles assistirem a Copa, eles vão ter como se fosse uma aulinha de história, tipo o que aconteceu em todas as Copas do Mundo desde que começou tudo. Então, essa história basicamente se resume em capítulos que são divididos todas as Copas do Mundo, literalmente. Começando aqui com a Copa de 1930, que foi realizada no Uruguai, a qual a final foi entre o Uruguai e a Argentina, e o Uruguai venceu. E a história que temos aqui é trocando as bolas, a qual aconteceu uma rixa lá, porque cada país queria jogar, queria que a final fosse com a bola do seu país. E como as bolas eram diferentes, então aconteceu meio que uma rixa. Lembrando que cada personagem da turminha está contando a história de algum antepassado seu que viveu esse momento. E no caso foi o tataravô de Franjinha que vivenciou esse momento. E também a próxima Copa do Mundo foi em 1934 na Itália, a qual tivemos como na final Itália e a Tchecoslováquia, que a Itália foi vencedora. E temos a história brasiliano campeão, a qual a Itália venceu também porque um brasileiro, porque assim, a Itália estava precisando de jogadores e nisso eles procuraram jogadores imigrantes e um deles foi brasileiro, ao qual ele participou da Copa do Mundo e da final, trazendo também a vitória para a Itália. E essa história, claro, foi contada nada mais nada menos do que o nosso maravilhoso cronícola da Turma do Penadinho. A terceira Copa do Mundo foi na França no ano de 1938, a qual a final foi entre a Itália e a Hungria, e a Itália foi campeã novamente. E nós temos a história do pé descalço, a qual um jogador que ele era bem famoso, ele estava treinando lá e tudo mais, até que ele viu o avô do bisavô de Cebolinha jogando com os pés descalços. Tanto é que aconteceu o caso de, na Copa do Mundo, a chuteira dele rasgar e nisso ele acabou mesmo fazendo o gol com o pé descalço e o juiz considerou. A próxima Copa do Mundo foi realizada apenas em 1950 aqui no Brasil, porque 2 anos se passaram sem Copa do Mundo, porque 2 anos no caso a cada 4 anos, por causa do acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Então a Copa do Mundo voltou a acontecer apenas em 1950, a qual foi realizada aqui no Brasil. E a final foi entre Brasil e Uruguai, a qual o Uruguai ganhou. E por que foi que o Brasil perdeu? Porque reza a lenda que essa é a história do fantasma do Maracanã. Reza a lenda que um crânio de jumento foi enterrado no gol em que o Brasil era o goleiro. Então nisso eles levaram o gol e nisso foi por causa do azar. Porque dizem que crânio de jumento, crânio de boi, essas coisas trazem azar. Tanto é que nisso tem até o que? É basicamente meio que a história do surgimento da jumenta voadora. Porque era uma jumenta que acabou caindo do penhasco porque se assustou com a praga de muminho, e nisso eles tinham que arrumar um enterro digno pra ela, aonde foi nada mais nada menos do que na trave do gol do Maracanã, o melhor lugar pra se enterrar, não é mesmo? A próxima Copa do Mundo aconteceu na Suíça em 1954, a qual a final foi entre a Alemanha e a Hungria, e
a Alemanha venceu. E nós temos a história do canarinho, que é contado por Papa Capim, a qual o pajé lá da tribo, ele ainda era jovem. E nisso ele viu que uma criança estava triste porque o Brasil tinha perdido no próprio país e tudo mais. Então, estava acontecendo também um concurso lá que era para poder eles trocarem o uniforme, tempo de renovação. Então, o pajé deu a sugestão para aquela criança dele pegar e colocar a cor da camisa, que era branca, como amarelo, porque significa o canarinho, essas coisas, o canarinho, porque o canarinho é amarelo da cor de ouro, o canarinho é ouro no coração do guerreiro, 3 semanas de vida ele já tá voando, essas coisas e tudo mais. A próxima história, que é narrada por Chico Bento, aconteceu na Copa do Mundo da Suécia em 1958, a qual a final foi entre o Brasil e a Suécia. E nisso nós tivemos o surgimento do Rei Pelé, e também o nome da história é Amigo do Rei, a qual o Brasil foi campeão dessa Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo que o Brasil foi vencedor. E o tataravô de Chico Bento era muito amigo de Pelé, e fazendo isso com que ele, mesmo ele duvidando, ele dizendo: eu duvido que você faça isso, Pelé ia lá e fazia. Eu duvido que você faça isso, ele ia lá e fazia. Tanto é que graças a isso também Pelé ganhou a Copa do Mundo. Pelé não, o Brasil, né? Já no Chile, em 1962, a qual a final era entre o Brasil e a Tchecoslováquia, a história era a superstição fedida, a qual um antepassado de Cascão, tataravô, sei lá quais são os avôs, ele era um jornalista, e nisso ele estava participando lá e percebeu que não tava rolando lá muitos gols do Brasil e tudo mais, até que ele criou meio que uma superstição que, tipo, se eles ficassem com a mesma roupa sempre até terminar a Copa do Mundo, as roupas sujas, sem lavar, eles iriam vencer a Copa. E não é que venceu mesmo, venceu com a camisa tudo podre, misericórdia, devia estar uma catinga triste. Pulando para a Inglaterra, na Copa de 1966, a qual a final foi entre a Inglaterra e a Alemanha, e a campeã foi a Inglaterra. Poxa, só o Brasil que não ganhou na casa dele, né? Incrível isso. E nisso nós temos a história O Roubo da Taça, a qual é contada pelo Bidu, e que o antepassado dele era o Sherlock Holmes. E nisso ele foi tentar descobrir porque um ladrão tinha roubado a taça da Copa, e ele estava pedindo 15 mil libras, 15 mil libras, creio eu que eram 15 mil libras. Ou era 15 mil euros, alguma coisa do tipo, que ele tava pedindo em troca para poder devolver a taça. Até que um cachorrinho chamado Pickles saiu com Sherlock Holmes, e nisso Sherlock encontrou, porém foi Pickles que pegou a taça, tipo, desembrulhou a taça lá do papel que tava tipo embrulhado atrás de uma moita, e nisso quem ficou com o crédito todo foi Pickles, e Sherlock Holmes ficou lá na merda. Vamos agora para o México, na Copa de 1970, a qual a final era entre o Brasil e a Itália, e o Brasil venceu novamente. E o nome da história é Trilegal, a qual temos aqui como os protagonistas Rolo e Tina, naqueles tempos tipo bem paz e amor, bem hippie, meu Jesus, e tudo mais. E nisso era tipo, eles estavam precisando, o Rolo tava querendo tipo foto com todo mundo da seleção, e eles sempre arrumavam um pretexto pra isso. Já na Copa da Alemanha de 1974, a qual a final foi entre a Alemanha e a Holanda, temos a história Laranja Mecânica, a qual é narrada pelo astronauta, que nisso ele está atrás de um robô lá que ele estava perseguindo pelo espaço todo, e que um desses robôs se disfarçou de jogador. A Copa da Argentina de 1978, a qual a final foi entre a Argentina e a Holanda, e a campeã foi a Argentina. Nós temos a primeira vitória africana e outras histórias que é narrada pelo Louco. E nisso ele conta que teve um brasileiro lá que ficou fazendo tipo 20 minutos de aquecimento, ou seja, ele é louco mesmo, deve ser parente de um louco também. E tivemos o histórico 6-0 entre Chile e Peru, se eu não me engano, acho que foi Chile e Peru, deixa eu ver. Não. E tivemos nisso também o famoso 6-0 da Argentina e do Peru, a qual também tinha um peru do lado do louco, sempre falando glu glu glu. Na próxima Copa do Mundo, em 1982, que foi na Espanha, a qual a final foi entre a Itália e a Alemanha, e a Itália venceu. Nós temos a história Memória de Elefante, narrada pelo Jotalhão. E também por Marina, né, porque ela acabou fazendo obras de artes dos jogadores de seus momentos de chutes maravilhosos. E nisso, Memória de Elefante, por quê? Porque um elefante nunca esquece. E Jotalhão nunca esquece de Paolo Rossi. Foi
graças a ele que o Brasil foi desclassificado da Copa de 82. E nisso, Jotalhão ficou muito puto. Já na próxima Copa do Mundo, realizada no México em 1986, a qual foi a final entre a Argentina e a Alemanha, e a vencedora foi a Argentina, temos a história Mão e Bocas Santas, a qual nós temos a história Mão e Bocas Santas, que no caso é narrada pelo Anjinho, a qual nós temos aquele famoso gol feito por Maradona com a mão, e nisso o pessoal começou a chamar de mão de Deus, essas coisas e tudo mais, até que Anjinho desceu com outro anjo lá na terra pra dizer que aquilo não era mão de Deus, que aquilo era plágio, isso e aquilo outro, até que a substituta da Dona Morte foi e disse que não tinha problema. Porque Dona Morte já não estava aguentando mais, porque Dona Morte estava logo aonde? Em Chernobyl. Coitada de Dona Morte. Em 1990, na Itália, a final foi entre a Alemanha e a Argentina, a qual a Alemanha foi a vencedora. E nós temos a história dos Leões Indomáveis, narrada pelo Rei Leonino. E nós temos a história a qual a seleção do país Camarões foi o primeiro país negro a ficar tipo super classificado numa Copa do Mundo, a qual esse país ficou em 7º lugar. Em 1994, nos Estados Unidos, a qual tivemos a final entre o Brasil e a Itália e o Brasil foi campeão. Temos a história uma vez do Contra, a qual do Contra não queria ir para o estádio e sim queria ir para a Disney, porque assim, se a pessoa, eu mesmo se tivesse um jogo da Copa do Mundo, eu tivesse em Orlando, fosse um jogo da Copa do Mundo e a Disney, claro que eu ia para a Disney, até porque provavelmente, eu não sei se ia estar vazio ou não, provavelmente não, porque a Disney está sempre em movimento. E tipo, nisso todo mundo empolgado, enquanto todo mundo torcia pro Brasil, do Contra torcia pro outro time, e simplesmente na final, do Contra ficou dormindo, tipo, simplesmente todo mundo comemorando e do Contra lá dormindo, porque ele não dava a mínima pra aquilo, ele só queria saber de dormir, porque ele era do Contra. Já na Copa de 1998 na França, a qual a final foi entre a França e o Brasil, e a França venceu, nós temos a história final do século, a qual Denise, quando era criancinha, a qual em 1998, creio que Denise não era nem nascida, até porque ela tem 7 anos, porque todo ano ela completa 7 anos, eu acho que é 7 anos, que Denise deve ter, não sei, porque alguns são mais velhos, são mais novos, mas enfim. Então, enquanto o pai e a mãe de Denise estavam lá passeando pela França toda e tudo mais, ela estava lá com as avós chiquérrimas dela, comendo foie gras. Então, Denise vai contando lá que os pais dela iam pra ali, iam pra lá, ou seja, eles rodaram a França todinha. Assistiram algum jogo do Brasil? Claro que não, porque eles só queriam curtir a França. Eu, literalmente, se eu fosse pra Paris. Porém, eis um porém, os pais de Denise foram na final da Copa do Mundo, a qual ela deu um doce pra Ronaldo e graças a isso, que foi um bom bocado, perderam a Copa do Mundo, porque todo mundo ficou puto da vida quando Denise contou isso. Já em 2002, na Copa do Mundo no Japão e na Coreia, a qual a final foi entre o Brasil e a Alemanha, e o Brasil venceu, nós temos a madrugada de gols, a qual essa história foi contada por Magali, porque Magali estava para nascer, e nisso também, como era no Japão e na Coreia, o horário dos jogos era contrário ao nosso, ou seja, se os jogos fossem 4 horas da tarde, os jogos seriam 4 horas da manhã. Agora, meu Deus, como é que a pessoa acorda de 4 horas da manhã, 3 horas, 2 horas da manhã para assistir um jogo de futebol? Assim, não é preconceito, é apenas dúvida. Segundo Diogo Paródia, não é preconceito, é apenas dúvida. Mas eu fico realmente, eu acho impressionante, eu fico... E o trabalho no outro dia, meu querido, e a escola, como é que fica? Vai com sono mesmo, né? Aí eu sei que nisso, a cada time com o qual o Brasil jogava, a mãe de Magali ficava com um desejo de comida daquele país. Por exemplo, quibe, massas e essas coisas, sushi, e nisso até Magali nascer. Já na Copa da Alemanha, em 2006, a qual a final foi entre a França e a Itália foi campeã, nós temos a história Cabeçada é Mancada, a qual foi narrada pela Turma da Mônica Baby, e nisso nós temos uma hora em que Cebolinha inferniza Mônica como sempre, Mônica joga o seu coelhinho, porém atinge um jogador que tá lá na Alemanha, e nisso aquele jogador dá uma cabeçada no outro, fazendo assim, né, com que ele seja desclassificado. Também porque isso aqui ficou bem marcado na história também. Agora nós temos a Copa de 2010 na África do Sul, a qual nós temos aquela música inesquecível e a música que sempre será o hino da Copa do Mundo, que é Waka Waka de Shakira, a qual a final foi entre a Espanha e Holanda, e nós temos a história Som Inesquecível, a qual são os antepassados de Jeremias, a qual elas viviam caçando essas coisas e tudo mais, ajudavam
estava na colheita, até que apareceram elefantes enfurecidos, e nisso a bisavó de Jeremias, sei lá quem era, usou uma trombeta, e nisso os elefantes pararam e começaram a fazer aquele barulho também. Então ela pegou, deixou de lembrança para a filha, sendo que quando foi mais pra frente no futuro, quando ela já estava idosa, ela criou uma loja de instrumentos, e nisso, como não estava dando muito lucro, ela pegou e resolveu recriar aquela trombeta, sendo que de plástico. E nisso nós temos o surgimento das vuvuzelas, a qual muita gente não gostava por causa do barulho, e muita gente ainda não gosta. Já nós temos aqui aquele ano, o ano a qual todo mundo conhece, o famoso 7 de janeiro. Resumindo, o 7-1 dentro do Brasil foi 7-1 para a Alemanha. Quem é que não se lembra disso, né, gente? Todo mundo lembra disso. A qual foi no Brasil em 2014, a Copa de 2014, e a final foi entre a Alemanha e a Argentina. E nós temos aqui a história Mineirazo, a qual Zé Esquecido volta para o passado para tentar impedir aquela goleada. Tudo aparecia na frente dele, 7-1, 7-1, 7-1, e ele não lembrava de nada, até que chegou a hora no estádio e foi gol, 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 gol da Alemanha, gol do Brasil. Ou seja, Zé Esquecido pegou, não voltou no tempo de novo, porque ele esqueceu, né? Então, essas foram todas as Copas do Mundo. E ainda pra completar no final, o pai de Chaveco acaba tropeçando e quebrando o projetor. E nisso, Maurício conserta essas coisas e tudo mais, e eles vão para assistir a Copa. E desde então, o pai de Chaveco tá proibido de entrar lá nos estúdios, porque ele é o maior pé frio pra ser até que o Brasil não ganhe mais. E essa foi a história contando das Copas do Mundo. Claro que assim, no universo de Maurício de Souza, tem que criar aquele negócio, aquele universo da HQ e tudo mais, falando, tipo, no estilo da Turma da Mônica mesmo, a história daquilo. E esse aqui é basicamente um Saiba Mais gigante, um Saiba Mais sobre Copa do Mundo, uma edição mais que especial. E no final nós temos as curiosidades reais por trás da Copa. Então tem aqui a história da bola de 1930 do Uruguai, de 1934 na Itália, 38 na França, 50 no Brasil, 54 na Suíça. Temos aqui todas as verdadeiras histórias por trás daquilo, a qual muitas da Turma da Mônica, todas da Turma da Mônica foram reais. Só tivemos aquela pitadinha de Turma da Mônica, como nós sempre temos. E nisso temos todas as curiosidades mesmo aqui. Temos também aqui no final a história do futebol que começou na China, veio pro Japão, pra Grécia, pra Roma, para o México, França, essas coisas tudo, explicando tudo muito bem explicado. Temos aqui também o surgimento da FIFA, esse cara aqui, Julius Rimet, que era o francês que foi eleito presidente da FIFA. Temos aqui as taças que começaram, a taça da Copa que começou em 1930 e foi até 1970, porque a partir de 74 mudou para a taça da FIFA. Temos aqui também a galeria de todos os uniformes da seleção brasileira até a atual 2018. E aqui no final também nós temos os cartazes de todas as Copas do Mundo e também temos os mascotes de todas as Copas, a qual eles começaram a ser criados a partir de 1966 com o leãozinho Willy da Inglaterra. E aqui no final, para completar esse livro, nós temos aqui o porquê que alguns uniformes são diferentes das cores das bandeiras dos países. Por exemplo, a bandeira do Japão é branca e vermelha, porém o uniforme é branco e azul. E nisso eles explicam aqui todos os detalhes porque os uniformes são diferentes da cor da bandeira do seu país. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui, compartilhe para os seus amigos que também gostam de Turma da Mônica e afins. Mas então é isso, vamos Brasil, vamos ver se esse ano a gente leva o Hexa, o tão esperado Hexa, né, que não foi conseguido aqui na nossa casa, né, mas enfim, vamos rumo a esse Hexa e que essa Copa do Mundo seja maravilhosa e que seja muita festa, muita alegria e muitos gols para o Brasil. Mas então é isso, um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo e que venha o Hexa. Tchauzinho!